Fala aí, galera da minha família Força Máxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Não faço ideia qual vai ser o horário que você nos dará o prazer de nos assistir, mas estamos aqui em mais um Resenha Máxima. Eu tenho o prazer inenarrável de mais uma vez contar com a presença desse ilustríssimo professor de física. Já sou íntimo, vou lançar logo o Chico, entendeu? Isso aí. Francisco foi na primeira ocasião em que nós não tínhamos muita proximidade, então hoje já fala aí, Chico, é isso Isso aí, mesmo. isso Vem aí. que vem, fala com essa galera aí, por favor, queridão. Eu falo que o meu nome é Chico, meu apelido é Francisco, entendeu? Então, Boa. fala, meus queridos do Força Máxima, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. E vamos para mais um Resenha Máxima, né? É isso. Esse Então, papo show de bola aí com o Bob. Vamos lá, Bob. vamos que vamos, para não perder, né, a linha de raciocínio. A nossa proposta aqui é sempre que eu faça convidados de outras áreas de conhecimento, em que, de alguma forma, eu possa dialogar com o meu embasamento de geografia, sempre assuntos interessantes, preferencialmente aqueles que possam estar aí discutidos pela mídia, nas rodas de conversa. E, cara, por que eu tenho físico aqui hoje? Que será que está rolando aí, né, de discussão que, de repente, o Chicão pode vir nos clarificar a ideia? Fala aí, Francisco, que tema que a gente trouxe para discutir hoje? Bom, melhor do que falar, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar. Vou mostrar Justo. para vocês aqui, ó. Os alunos adoram quando começam a fazer desenho. Olha lá, ó, lixo espacial. Lixo Lixo espacial. espacial. Será que somente eu, Francisco, é, torce assim o nariz, franze a testa e fecha os olhos com essa cara de indagação? Lixo espacial? Porque, por exemplo, eu, na aula de impactos ambientais, eu dedico uma boa parte para trabalharmos o quão esse padrão de vida, baseado no consumo do ambiente urbano, produz resíduos, como que podemos diminuir os impactos automaticamente que essa produção gera. Mas eu estou falando de superfície terrestre. Aí tu vem com um papo de lixo no espaço. Explica É, aí para essa galera. lá vem o astrônomo, né? Lá vem o cara da astronomia para botar aí mais um conceito aí para a gente, né? Lixo espacial, né? Não só o ser humano, né? Ele acaba degradando a superfície, né? Do planeta Terra, ele está degradando também fora do planeta Terra. Ele também está jogando o lixo dele para fora do planeta Terra, né? E isso está ocorrendo de forma cada vez maior. A gente está colocando resíduo, né, resíduo para fora do planeta, tá? Esse resíduo é chamado de lixo espacial, né? Então, assim, para a gente entender melhor, né, o ser humano ele vai fazer essa transformação, né, pensando assim com termos mais de geografia, para fazer um link aí com você, ele vai fazer essa transformação do ambiente, né, do meio ambiente, não só dentro ali da biosfera, dentro da superfície do planeta. Mas como o ser humano já está saindo do planeta, já está conseguindo fazer expedições para fora do planeta, isso também já está gerando impacto, né, nessa região fora do planeta, nessa região da órbita planetária. Tá, e você pode me dizer assim, mais ou menos, tá, a nível de composição, né? Quando você pensa o lixo espacial, né? Quando você olha o lixo da nossa lixeira, você tem ali papel, restos alimentares, né? Objetos que de repente possam não nos servir mais. E no espaço, tá? Qual é a composição, né, desse lixo que se encontra no espaço? Se você também puder falar aí, mas no espaço onde? Como é que esse lixo está, né, exposto? Fala aí, dá uma clarificada aí para a gente. Então, Bob, não é o mesmo lixo, né, que a gente Uhum. produz aqui. Não quer dizer que o lixo que você joga na lixeira está indo para o espaço. Não é isso. Na verdade, esse lixo é o resíduo que é deixado por objetos que a gente vai colocar fora do planeta Terra. Basicamente, né, são resíduos de missões espaciais, tá certo? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, como eu falei, ó, vamos mostrar um desenho. Imagina aqui que a gente tem o planeta Terra,
né, com a sua superfície, certo? A gente tem a atmosfera do planeta, representado por essa linhazinha azulada. Então, o ser humano, ele acaba produzindo lixo na superfície, produz lixo nos mares e produz lixo também na atmosfera. Tudo isso dentro do planeta. Mas existe uma região, Bob, que é a da órbita do planeta. Essa região é muito maior do que a superfície da Terra, certo? Então, tem muito espaço ali em volta do planeta, nas proximidades do planeta. E é nessa órbita que a gente coloca alguns objetos que são importantes para o funcionamento da tecnologia, tá certo? Principalmente a tecnologia de comunicação, que são satélites. Então, hoje, para a gente estar se comunicando aqui, né, via internet, para o aluno estar podendo nos assistir agora pelo celular, pelo computador, é necessário que haja uma comunicação via satélite. E esses satélites estão girando em volta do planeta. A gente sabe que o primeiro satélite, né, o Sputnik, é até nome de vacina agora, né? Verdade. O Sputnik foi o primeirão, né? Há mais de 50 anos atrás. E aí, depois dele, foram lançados outros satélites, certo? Depois o homem, ele saiu, né? O primeiro homem, o Yuri Gagarin, o primeiro astronauta, saiu da atmosfera, conseguimos chegar até a Lua. Mas tudo isso tem um custo, não só um custo financeiro, mas também um custo para o meio ambiente, certo? E aí, Bob, olha só, começaram a surgir, né, esses detritos, essas partes de materiais não mais utilizados pelos satélites e pelos foguetes, e conforme essas expedições e essas missões foram acontecendo ao longo dos anos, esses resíduos foram aumentando. E é aquela coisa, né? Por mais que a órbita da Terra seja um espaço muito grande, ela não é infinita. Uma hora vai começar a ficar cheio esse espaço, certo? Assim como no início da Revolução Industrial, a gente nem ligava para o meio ambiente, né? A gente queria saber de progresso, de produção, não é isso? Então a gente botou as máquinas para funcionar, o mundo mudou. O mundo mudou com a Revolução Industrial. Agora a gente está pagando o preço, não é isso? Agora a gente está tendo que criar soluções para que as indústrias não poluem tanto assim o ambiente. E isso está começando a acontecer fora do planeta também, certo? É claro que o impacto não é um impacto assim direto para o meio ambiente, mas para o funcionamento dos próprios satélites, tá certo? Para a gente entender um pouquinho melhor, né, de como esse lixo fica por ali, pelo espaço, a gente tem que entender como é que funciona o lançamento desses materiais para o espaço. Você quer saber como é que é? Acho justo, todos Então, vamos queremos. lá. Por que gera esse lixo todo, certo? Bom, para eu lançar qualquer coisa para fora da Terra, eu preciso de um foguete para vencer a gravidade da Terra, certo? Então, assim, quanto mais massa, quanto mais pesado é aquilo que eu quero levar, maior tem que ser o meu foguete. Então, eu tenho que criar um foguete que tenha, né, uma quantidade de combustível para gerar uma força suficiente que fará com que esse objeto seja lançado para fora da Terra, que ele vença, né, a força da gravidade. Então, eu tenho um foguete aqui, ó, vou mostrar para você o nosso foguetinho. Está lá. Ó. Show. Então, aqui, ó, o foguete ele é composto por algumas partes que nós chamamos de estágios, tá certo? E lá na ponta, tá? Lá na ponta do foguete, nós temos a nossa carga. Aqui, no caso, eu fiz aqui um astronautazinho. Vou chamar esse astronauta de Bob. Está o Bob lá, pronto para decolar para a estratosfera. Né? Então, para lançar o Bob, eu preciso de uma estrutura enorme, tá? Por quê? Porque eu preciso vencer a força da gravidade. É muito difícil eu conseguir tirar um objeto da Terra, certo? Então, eu vou criar essa espécie, né, essa espécie de cilindro desse foguete para queimar muito combustível para fazer esse foguete conseguir vencer a força gravitacional. Só que conforme o foguete vai gastando esse combustível, ele vai deixando de ter a função. Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para você. Essa aqui, essa primeira parte aqui, é o primeiro estágio, tá? Primeiro estágio do foguete. Primeiro estágio. Depois que queimar todo o combustível do primeiro estágio, o foguinho aqui, ó,
Ele vai acabar, tá vendo? Depois que acabar todo o combustível, eu não preciso mais desse estágio. Então, ele vai estar fazendo peso à toa. O que eu vou fazer? Aí, Eu vou se livrar dele, né? descartar ele. Ele é Uhum. descartado. Tá? Então, olha aqui, ó. Ele vai ser, ó, descartado e vai ficar lá na órbita do planeta. Certo? Certíssimo. Vai ficar lá na órbita do planeta. Então, ele vai ser descartado. Sobrou o quê? O segundo estágio, que também vai queimar um pouco de combustível ainda. Não tanto quanto o primeiro, tá certo? Mas eu vou ter aqui, ó, o segundo estágio. Existem foguetes que têm até 3 estágios, tá? Dependendo da quantidade de carga que ele vai lançar. Uhum. Acabou o combustível do segundo estágio, o que eu vou fazer com ele? Descartar também. Vou jogar ele fora. Então, aqui, ó. Vou jogar ele fora. Ele sai fora, tá vendo? Segundo estágio, vai embora e fica o quê? Fica em órbita da Terra. Sobrou só a carga, olha lá. Essa carga que é a nossa carga útil, tá? É o que vai ter o astronauta que vai ser levado para a Estação Internacional, então o satélite que vai ficar em órbita da Terra, e o resto? O resto vira lixo espacial. A maior parte do foguete é descartada. Aqueles milhões e milhões de dólares investidos para criar o foguete serviu apenas para aquele momento, o momento de fazer a carga entrar na atmosfera. O resto Ah, vira lixo espacial. show. E você fez aí uma contextualização, né, de quando essa produção aeroespacial ela vai se tornando gradualmente crescente a partir da corrida aeroespacial da Guerra Fria. Aí, assim, facilmente você consegue ir mensurando como foi aumentando a quantidade de material lançado no espaço, principalmente porque não se restringiu apenas a Estados Unidos e União Soviética, hoje nós temos, né, os europeus em geral, nós temos a China, a Índia, que também vem crescendo muito na sua produção espacial. Então, são muitos produtores, né, de artefatos que chegam ao espaço e automaticamente que tem que descartar a maior parte da infraestrutura que foi lançada. Cara, isso realmente me faz entender o porquê que eu me assustei tanto quando eu fui pesquisar alguns dados da presença de toneladas, né, desses detritos na órbita da Terra. Agora, em relação às ações, às operações que estão acontecendo, à infraestrutura tripulada, né, na órbita no momento, esses detritos podem causar risco? Eu vi alguma coisa, uma reportagem sobre um pedaço nesse material descartado ter se chocado com parte de uma estrutura de uma nave. Fala para mim assim de consequências, né, a operacionalização das ações no espaço. Pois é como eu falei no início, né? Esse espaço em volta da Terra ele é muito grande, mas ele não é infinito. Uhum. Conforme estão sendo lançados cada vez mais satélites, né? O Brasil, inclusive, lançou o seu primeiro satélite esse ano, né? Demorou, mas lançou pela Índia, ou seja, a gente produziu o satélite, mas quem lançou, né? A gente Foram eles. é como se tivesse pagado um Uber Flash, Uhum. sabe? Um sistema de aplicativo aí para lançar. Né? Muito Pegamos bom. a Índia o foguete. Onde está o foguete? Virou lixo espacial. Nosso satélite está lá, mas o foguete virou lixo espacial. Então, está começando a dar problema, porque esses detritos estão começando a atrapalhar aqueles que estão, os aparelhos que estão em operação. Essa notícia que você viu provavelmente foi um pedaço de lixo espacial que se chocou com a Estação Internacional Espacial. Exato, exato. E aí, lá dentro tem gente, os astronautas estão lá. Né? Vi Uma a imagem, estrutura. inclusive, de um astronauta fazendo a manutenção, É, né, da parte que foi danificada por conta do atrito com esse detrito. exatamente. Então, assim, é um transtorno, né? Imagina, o cara ter que sair, se expor no espaço, que não é nada fácil, né? Por conta de algo que não está sendo monitorado da forma como deveria, ou pelo menos até então. Então, o que está sendo feito agora para mitigar, né, para melhorar essa situação? Primeiro é o monitoramento. Hoje Uhum. a gente tem um monitoramento assim grande desses pedaços, né, que estão soltos pela órbita da Terra. Eu fiz até um desenho aqui também para ilustrar, olha só. Você tem aqui o como é que fala? O satélite, né? Que já não está mais funcionando, Tá e aí ele descartado, solta é uma lixo, é lixo. pecinha,
e bate lá no novinho, né? Então, Sim. isso pode acontecer ao longo do tempo, certo? A gente está criando uma espécie de quase que um anel, ou quase que, sabe os anéis de Saturno? Daqui a pouco a Uhum. gente vai ter um anel de lixo em volta do Envolto planeta Terra, só de né? material Só de descartável. material descartado, certo? Uhum. Então, esse monitoramento ele é importante, mas conforme a tecnologia vai aumentando, as coisas vão diminuindo de tamanho, isso é bom, porque diminuindo o tamanho, diminui a quantidade de lixo, né? O tamanho do lixo. E também, agora com essa nova corrida espacial, né? Os empresários que estão à frente dos lançamentos de foguetes estão querendo criar foguetes que você consiga trazer ele de volta, serem reutilizados, certo? Porque hoje em dia você constrói um foguete, ele é lançado, você não utiliza mais. Mas, né, temos um nome famoso, o Elon Musk, né, o dono de várias empresas, né, mas incluindo a SpaceX, que é a empresa que hoje é licenciada pela NASA para fazer o lançamento dos foguetes, as missões da NASA, né? E ele já criou um foguete que consegue ir até o espaço e retornar à Terra inteirinho. É uma manobra assim fantástica, espetacular. Você consegue imaginar isso? Um Eu já estou foguete que aqui. sai, né? O foguete sai, chega, lança, né? Da pontinha dele sai a carga que ele quer lançar, seja o satélite, seja o astronauta, os astronautas na cápsula, e ele retorna e pousa em pezinho Não, na Terra de novo. enquanto você está explicando, eu já estou aqui conjecturando, né, um termo que a gente possa englobar essas iniciativas. Seria uma espécie de sustentabilidade aeroespacial, né? É Então, isso você aí. pensar aí em artefatos aeroespaciais que possam seguir a onda dos R's, né? Do reutilizado, reciclado, reaproveitado, reduzir. Cara, é uma tendência realmente que nós chegamos a um ponto de usufruto do planeta que estamos causando tensões não só na superfície, mas também, como você disse aí, na sua área externa, na sua órbita. E aí, trazendo para a minha área, a seara geopolítica, você acaba tendo uma nova corrida aeroespacial, né? Associado a novas tecnologias e também a novos personagens desse espaço. Como eu citei, a gente foca muito nos Estados Unidos e na Rússia por conta da herança da Guerra Fria, mas os europeus têm a sua própria agência, né, aeroespacial. Você acabou de Sim. citar também, falar, olha como é que a Índia cresceu, podendo ser responsável por lançar foguetes de outros países, né, satélites de outros países. E você tem aí a China, né? A China também é um dos países que nos últimos 20 anos mais investiu e mais evoluiu nessa seara aeroespacial. E aí, agora também tem que se discutir as responsabilidades, né? Então, Perfeito. quem mais está no espaço é quem mais gera. Então, a gente aqui na superfície há uma discussão sobre as responsabilidades quanto às emissões dos gases que estão associados ao aquecimento global. Então, aqueles mais poluidores têm maiores exigências de redução de metas, né? Um país como a China, que mais emite, Estados Unidos e Índia já correndo. E aí eu acho que esse vai ser o caminho. Não, quem mais está no espaço, quem mais produz é quem mais suja, então esses vão ter que, né, se esforçar mais e investir Lidar com mais isso. em desenvolver estratégias de evitar a produção de mais lixo e dar uma limpada, né? Dar uma mitigada no que já está sujo lá na órbita do planeta. É importante destacar, Bob, que essa iniciativa do Elon Musk, da SpaceX, ela não é exatamente para fazer para não sujar mais, né? Vamos dizer Uhum. assim. Mas acaba que é uma consequência. Ele criou essa Sim, tecnologia para ele poder chegar a Marte e voltar. uhum. Na verdade, é essa a intenção dele. Ele fazer um Correto. foguete que consiga pousar em Marte e retornar. Mas acaba que a consequência disso é que, Atender essa conforme demanda esses. ambiental aí. Exatamente, né? Acaba que, assim como o carro elétrico também, acaba tendo uma consequência ambiental positiva, né? Agora, em É, certa parte, né? Em certa parte. A gente sabe também que a bateria do carro também causa problemas, mas, enfim, né? De alguma forma ajuda. Aí muito interessante isso, né? Agora, a China, cara, a China, ela tá tete a tete ali com os Estados Unidos, cara.
Inclusive, ela já está montando a sua própria estação internacional, quer dizer, a sua própria estação espacial, né? Vai ser a estação chinesa. Ou seja, hoje é Estados Unidos, China, amanhã a Rússia vai lançar dela também, né? Já inauguramos o voo comercial espacial. Daqui a pouco vai ter o voo comercial, não vai ser espacial, não vai ser algo só para milionário. Daqui a pouco você vai estar podendo pagar, daqui a alguns anos, né? Você vai estar podendo pagar a sua passagem para poder fazer uma visitinha na estratosfera, né? E tudo isso vai gerar lixo espacial. Isso tudo gera lixo Nossa, espacial. quando você lançou ali o título espacial, né, eu não imaginei que a gente conseguiria, em tão pouco tempo aqui, né, abrir um leque, né, de caminhos de discussão. Então, falamos de meio ambiente, falamos de geopolítica, já conjecturamos situações aí de padrões de consumo inimagináveis há alguns anos atrás, e agora já tornou-se uma perspectiva. Então, eu estou já assim, extremamente satisfeitíssimo e assim muito agradecido por você ter vindo aqui e dado essa esclarecida, essa clarificada na nossa mente quanto a esse assunto, e pedir para os nossos alunos que fiquem ligados, porque com certeza isso aparecerá cada vez mais na mídia, mais conhecimento vai ser produzido sobre esse tema. Então, a galera do vestibular, né, eu acho que também é um tema aí bastante recente, que desperta muita curiosidade, então é importante que fiquem ligados nisso. Chico, muito, muito, muito obrigado por mais uma vez aqui participar, e fique certo que tão logo seu telefone vai receber uma mensagenzinha ali, Bob, te convidando para uma próxima, que eu não vou te deixar em paz. Fala com essa galera aí que está na hora da gente ir. Oba, pode ligar à vontade, que eu adoro isso aqui, cara. Adoro, pode chamar quantas vezes for, que é sempre um prazer estar podendo falar de assuntos tão interessantes, né? E ter essa oportunidade com você, que é uma pessoa maravilhosa, né? Rasgação de seda agora, né? É uma pessoa maravilhosa, mas é mesmo, né? A gente tem que falar a verdade, né? Então, assim, é isso aí, cara. Pode me chamar, assuntos de física, assuntos de astronomia e poder fazer esse link tão legal com a geografia, que para mim é uma disciplina que fala de tudo ao mesmo tempo, né? Então, o legal de conversar com o geógrafo é isso, porque você pode falar de qualquer assunto que vai ter pano para manga. Puxa, que ótimo, que bom que você gosta. Com certeza quem está nos assistindo também deve adorar, porque você agrega muito valor. Valeu, família, força máxima. Fiquem ligados nos próximos resenhas máximas, que vem muita coisa boa por aí. Tchau, tchau, tamo junto sempre. Valeu, valeu.